2026 está sendo um dos melhores anos para quem gosta de escrever e quer transformar essa habilidade em uma fonte de renda extra ou até mesmo uma nova profissão, tá? Trabalhando como redator em tempo integral. E provavelmente você não sabe disso. E aí eu resolvi gravar esse vídeo justamente te trazendo alguns segredos dos bastidores das empresas que estão movimentando aqui o mercado digital e que estão transformando esse ano num dos melhores para quem quer começar, tá? Ou seja, tem muita oportunidade aparecendo, mas como você não faz parte dessa área ainda, tem grande chance de você não ter a mínima ideia do que está acontecendo. E por esse motivo eu resolvi criar esse vídeo aqui para te trazer esse, esse relato, né? Para te mostrar esse cenário e de repente, se você se animar, você já pode aí começar a trabalhar com escrita, ganhar dinheiro escrevendo e tal, trabalhando de casa, beleza? Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia e eu sou copywriter freelancer em tempo integral desde 2017. Então, eu estou dentro desse mercado, atuando nesse mercado já há um tempinho. E aí eu sempre percebo essas movimentações e tal, e na medida do possível eu trago aqui para o canal para você ficar sabendo, né? Você ficar por dentro e tal. Então, se você se interessa por isso e não é inscrito no canal ainda, faz aí a tua inscrição, porque aqui tem muito conteúdo sobre isso. Show? Bora lá então? Deixa eu ver aqui as minhas anotações para não esquecer nada do que eu preciso falar para você. Olha só, o que que acontece? 2026 aconteceram, estão acontecendo algumas coisas que as empresas, que estão fazendo as empresas olharem para a produção de conteúdo gratuito na internet. E o que que isso tem a ver com você? Eu vou te explicar. Eu preciso te dar um contexto antes de como funciona o mercado online, né? O mercado digital. Tem duas maneiras das empresas venderem o que elas têm, os produtos, serviços dela e tal, pela internet. Não só as empresas, né? Empreendedor, profissional liberal, todo mundo, qualquer um que queira vender alguma coisa pela internet, tem dois caminhos. Ou investe em anúncio pago, tá? Ou seja, anúncio no Instagram, aqui no YouTube, no LinkedIn. Então, são anúncios que você coloca dinheiro ali e aí isso é mostrado para as pessoas e aí as empresas tentam vender através desses anúncios. E o outro caminho é a produção de conteúdo nos canais digitais das empresas. Então a gente chama o anúncio, a gente chama geralmente de conteúdo pago, e o conteúdo nos canais digitais a gente chama de conteúdo orgânico, porque ele é gratuito nesse sentido de não ser um anúncio, tá? Muito bem, então tem esses dois caminhos. O que está acontecendo com os anúncios? Porque as empresas elas têm a preferência em investir em anúncio pago porque dá resultado mais rápido. O conteúdo, ele dá resultado também, às vezes até melhor, só que no médio e longo prazo. E muitas vezes a empresa, por ser mais imediatista, ela quer o resultado mais rápido, então ela vai para o anúncio. Esse ano, a gente teve uma mudança na cobrança de impostos sobre os anúncios. Então, a Meta, que é a dona do Instagram, Facebook, WhatsApp, ela começou a repassar um imposto que pode chegar até a 12% para as empresas que querem fazer anúncios. Então, até o ano passado, isso não acontecia. A partir desse ano, as empresas começaram a ter um custo 12% maior. Dependendo do valor que a empresa investe em anúncio, isso é uma quantia muito significativa e pode fazer com que o custo dela se multiplique, tá? Bom, esse é um dos motivos. O segundo motivo é o seguinte: nós, enquanto consumidores online, ou seja, hoje a gente compra muita coisa pela internet. Só que as empresas estão cada vez mais oferecendo as coisas pela internet. E nós estamos amadurecendo enquanto consumidores digitais. Então a gente hoje não cai mais em qualquer oferta na internet, né? Então a gente está mais malandro, vamos dizer assim, para entender se aquela promessa que está sendo feita é real, se aquilo ali realmente é uma empresa séria, ou se ela está querendo só te passar para trás ou te enganar publicitariamente falando e tal. Com isso, o que que acontece? A gente não compra mais tanto quanto antes, ou a gente não compra tão facilmente mais, tá? Isso faz com que as empresas precisem investir mais para ter o mesmo retorno de antigamente. Ou seja, como a gente demora mais tempo pensando se vale a pena comprar, até porque tem mais concorrentes em qualquer segmento, né? A gente consegue rapidamente olhar 3, 4, 5, 6 empresas que oferecem a mesma coisa, a gente demora mais tempo para decidir. Principalmente se for, quanto mais caro for o que a gente quer comprar, mais tempo a gente decide para comprar, porque aquilo ali vai ser impacto no nosso orçamento. É ou não é? Não é assim que funciona?
Pois é. Então, por isso, as empresas estão tendo que investir mais durante mais tempo para ter o mesmo resultado dos anos anteriores. Então, isso também está encarecendo o custo de anúncio para ela, tá? E um terceiro ponto é que na internet existe um espaço limitado para os anúncios aparecerem. Então, por exemplo, hoje você vai no Instagram, tá até chato, né? Dependendo, você tá lá querendo ver algum conteúdo, você passa dois, três anúncios para ver um conteúdo, depois mais dois, três anúncios para ver o conteúdo. E só que a empresa não pode aparecer só conteúdo, só anúncio, senão a gente vai largar a rede social, né? Essa que é a verdade. Ou seja, elas têm um espaço limitado para mostrar os anúncios. Como tem cada vez mais empresa anunciando, o espaço fica reduzido. Então tem uma guerra de preço e de atenção aí que as empresas estão se digladiando para poder chegar na gente, fazer os anúncios aparecerem para a gente. Então percebe que o bicho está pegando em relação a investimento em anúncio pago para as empresas, tá? Agora, por outro lado, e aqui é que está a grande oportunidade para você que gosta de escrever, como é que funciona o conteúdo gratuito para a empresa, né? A empresa, por exemplo, ela tem um blog, ela tem um YouTube, ela tem o Instagram, o LinkedIn. Como é que funciona a produção de conteúdo para ela vender o produto ou serviço dela? Ela não faz conteúdo para vender especificamente, ela faz conteúdo para atrair as pessoas, ela faz conteúdo para entreter as pessoas, para chamar a atenção delas, para aumentar a consciência de quem está querendo comprar, para explicar melhor como funciona seu produto, seu serviço e tal. Então, é um conteúdo que a gente gosta de consumir, e que a gente vai consumir com muito mais vontade do que ver um anúncio, por exemplo. Tá? Bom, em termos de custo para a empresa, produzir um conteúdo em texto é muito barato. É muito mais barato do que um anúncio pago. Então, quando a empresa começa a olhar o custo do anúncio subindo e o custo do conteúdo gratuito permanecendo baixo, ela começa a olhar com mais atenção para isso daqui. Tá? Isso começa a compensar mais no ponto de vista empresarial. Tá? Então, é mais barato produzir esse conteúdo. E tem uma outra questão. Apesar de ser mais barato, consome tempo e energia. Então, por exemplo, a gente tem aqui micro e pequenas empresas, que são empresas que têm menos recursos, que têm menos funcionários. Geralmente o próprio dono que faz o conteúdo dela. Só que ele não tem tempo para fazer aquilo ali, porque ele tem um negócio para tocar. Então a ideia dele hoje seria o quê? Ah, vou contratar uma IA para fazer isso. Beleza. Só que a IA também vai demandar tempo dele, porque ele precisa aprender como usar a IA, ele precisa aprender como treinar a IA, e ele precisa aprender como revisar os textos da IA para não sair besteira, né? Eu tenho inclusive um vídeo aqui explicando para você como que você pode humanizar os textos da IA. Porque se você não souber como fazer isso, o texto da IA vai ficar robótico, genérico, chatão de ler e não vai trazer resultado para a empresa. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Depois você assiste lá que vai ser legal, tá? Bom, então o dono da empresa, ele até poderia contratar uma IA para fazer isso, só que ele não sabe. Primeiro, ele não tem embasamento técnico que um redator, um profissional da escrita tem, ou seja, ele não entende de técnica de escrita, de construir uma narrativa, de fazer análise do público-alvo dele para ver o que esse público quer ler, quer consumir como conteúdo. Ele até poderia aprender, mas novamente entra na questão da falta de tempo, porque ele tem um negócio para tocar, tá? Então, por isso, o que ele faz? Ele contrata, ele terceiriza. Ele vai contratar um profissional de escrita que tem esse know-how, que sabe como fazer isso, porque é muito mais fácil, rápido e barato para ele em relação ao custo com anúncio, né? A gente está fazendo aqui essa analogia, essa comparação. Bom, então, e tem uma outra coisa também que é importante, que ele também não sabe. Esses textos ele tem que ser estratégicos para chamar a atenção do público-alvo dela. Lembra da guerra de atenção que eu falei antes? Essa guerra pela atenção, ela existe por conta de que todas as empresas estão produzindo conteúdo também. Então, aquela empresa que contratar um profissional que entenda melhor daquele assunto, ele vai, consequentemente, fazer textos melhores. E textos melhores vão atrair mais as pessoas. E com isso, a empresa tende a ter mais resultado do que até mesmo com anúncio, tá? Então, por conta dessa conjuntura toda, terceirizar, agora em 2026, terceirizar, contratar um redator, contratar um profissional de escrita, está sendo muito mais barato, tá? Do que investir em anúncio. E a tendência é que o resultado também, que antes o resultado do anúncio era mais rápido, o do conteúdo demorava um pouco mais de tempo. A tendência é que isso diminua essa diferença, tá? Ou seja, não vai inverter, mas vai diminuir
por conta dessas dificuldades que eu falei para você, né? Do encarecimento, da guerra da atenção e tal, que os alunos estão sofrendo. E no conteúdo, você vê cada vez mais as pessoas interessadas em conteúdos de qualidade. As pessoas estão meio que enchendo o saco de conteúdo ruim na internet, porque tem muito, né? Então, cada vez mais elas estão buscando conteúdo de qualidade. Então, a empresa que prestar atenção nisso e contratar alguém que vai fazer um conteúdo bacana para ela, vai ter resultado em menos tempo do que antes. Percebe? Então, essa é a grande oportunidade para você que gosta de escrever e está aí buscando, de repente, uma renda extra, ou está buscando até mesmo uma nova profissão, porque você não aguenta mais o que você faz hoje, quer fazer uma transição como eu fiz lá anos atrás e trabalhar como redator em tempo integral. Esse é o melhor momento do mercado para isso. O mercado de prestação de serviços de escrita, tá? E se você não sabe como começar nesse mercado ou o que fazer para começar, eu tenho um curso, eu tenho uma formação completa que pega você do zero até conseguir cliente, para você ganhar dinheiro escrevendo. E esse curso eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Ele é um curso totalmente gravado, todas as aulas estão lá. Quando você entra no curso, você recebe um plano de aulas para você saber exatamente o que você precisa estudar ali dentro para começar da forma mais rápida, segura e tranquila, e inclusive usando a tua própria formação, tá? Porque dá para você usar a tua formação em qualquer área, formação ou experiência profissional em qualquer área. Você pode usar para acelerar essa entrada no mercado, tá bom? Então, vou deixar aqui o link. E se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei nesse vídeo, sobre o mercado em geral ou sobre o próprio curso, o meu WhatsApp eu vou deixar aqui também. Eu geralmente separo um tempo para fazer consultoria gratuita com quem quer começar, para ajudar as pessoas que querem começar a entrar nesse mercado e não tem aí para quem perguntar as coisas, né? Como eu não tive lá atrás, eu queria ter tido lá atrás alguém para poder tirar as dúvidas, perguntar se vale a pena, perguntar como é que faz para começar e tal. Eu não tinha. Então, eu separo alguns horários na minha agenda para atender as pessoas que estão com essas dúvidas. Então, você pode ficar à vontade para me mandar mensagem. O meu WhatsApp mesmo que está aqui não é IA e nem equipe, sou eu mesmo que respondo. Então, você manda mensagem e ali eu troco uma ideia com você, tiro suas dúvidas e tal, tá bom? E isso com certeza vai te ajudar a trazer mais clareza para ver se realmente é essa oportunidade que você está buscando nesse momento. Tranquilo? Bom, eu realmente espero que esse vídeo, ele tenha aberto seus olhos aí para esse ótimo momento que a gente está vivendo no mercado aí de produção de conteúdo, para quem gosta de escrever. E eu gostaria muito de saber da tua opinião. Então, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você aprendeu. E, enfim, se você quer começar, se você já começou, a tua dificuldade, tá? Eu vou adorar saber isso daí. Beleza? Bom, a gente vai então ficando por aqui. Eu já falei tudo que eu tinha separado aqui para te passar nesse vídeo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!